E olha, os nossos convidados de hoje ganharam projeção nacional no começo do ano passado, com o lançamento do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, em que apresentavam uma perspectiva, digamos, não ortodoxa do período que abrange a ditadura militar no país. A polêmica em torno do filme teve um de seus capítulos mais efervescentes quando o Cinemark, em abril de 2019, afirmou que foi um erro ter projetado o longa em salas da rede. À época, os defensores da produção chegaram a pedir um boicote à empresa. O tempo passou e a especialidade deles, dos nossos convidados de hoje, continua sendo colocar o dedo no que consideram feridas desse Brasil. Esse ideal está presente, claro, em mais uma série produzida por eles, Os 11 Supremos, série cujo último episódio estará disponível na noite desta sexta-feira. Deixa eu dar um bom dia aqui. Felipe Valerim, Lucas Ferrugem e Henrique Viana, os fundadores da Brasil Paralelo, já estão aqui com a gente. Tudo bem, galera? Beleza? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Obrigado vocês aí por estar participando aqui do Morning. Galera, é o seguinte, o que os 11 Supremos revela para os brasileiros, hein? Não é exatamente uma revelação para muitos, né? A gente se dedicou em fazer, no momento dessa pauta do que é verdade, o que é mentira, um trabalho bem jornalístico e bem acurado, que na verdade compila coisas que já foram ditas sobre os ministros, mas nós organizamos isso tudo numa linha do tempo sobre cada um deles, né? Então tem muito pouco da nossa opinião, do nosso juízo de valor sobre cada um dos ministros, mas sim um compilado sobre a história e a biografia de cada um, uma coisa breve, de 10 a 20 minutos cada episódio. Muito bem, olha, gente, nesse mergulho que vocês fizeram sobre cada um dos ministros, o que na opinião de vocês, mais mexeu lá dentro de vocês como cidadãos mesmo? O que vocês poderiam destacar para a gente? Olha, uma vez eu assisti uma entrevista do fundador da Apple, e ele estava dizendo um negócio que era o seguinte: uma coisa mudou na nossa vida, que é quando a gente aprendeu que as estruturas que a gente conhece, as grandes instituições, não necessariamente são tão certas e tão corretas quanto a gente imagina, né? E eu lembro de assistir essa entrevista e eu acho que até hoje me marca quando eu percebo algumas coisas que não acontecem da forma que a gente imaginava. Então, quando a gente fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu me criei entendendo que aquelas características de notório saber e conduta ilibada, elas eram inegociáveis para ser ministro do Supremo Tribunal. E quando, infelizmente, a gente vai verificar algumas trajetórias, a gente percebe ministros que, na verdade, não tem nem a conduta ilibada. Se ele é culpado ou não das polêmicas é uma outra história, mas ele enfim, teve essa polêmica em volta da sua reputação, e também não há o notório saber, né? Ministro que reprovou mais de uma vez em concurso para magistratura e tal. Então, acho que isso nos choca, né? Que o critério de seleção para o Supremo Tribunal Federal, ele é um critério bastante político, não é uma exclusividade do Brasil, mas que ele abandona muitas vezes essa questão da conduta ilibada e também do notório saber. E também nos assusta um pouco, mas com isso a gente tenta aprender e observar os rumos que a corte toma no sentido de se entender como protagonista desse momento do Brasil, né? Nós somos defensores de uma visão de mundo que temos que promover, enquanto aparentemente não seria esse o papel da Suprema Corte no país, né? E só a título de informação também, porque está passando algumas imagens aqui do documentário Os Donos da Verdade, que na verdade essa sequência de mini documentários, de vídeos mais curtos, falando um pouco da história, da trajetória de cada um dos ministros, ele vem da necessidade que esse documentário anterior, que é Os Donos da Verdade, que é um documentário mais longo, de 1h30, onde a gente aprofunda o tema da liberdade de expressão, as suas origens, etc. Ele culmina no momento que a gente está vivendo hoje, com os ministros do STF, com todas as coisas que tem, as aberrações que têm acontecido nesse sentido, e ali aparece uma série de personagens e fica a dúvida, quem são essas pessoas afinal de contas, né? Então daí a necessidade, vamos fazer uma espécie de dossiê de cada um deles para o pessoal conhecer um pouco da trajetória, decisões polêmicas, enfim, das pessoas que estão tomando essas decisões.